Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, estava aqui, vendo um breve vídeo, mais ou menos uns 5 minutos, um vídeo da CNN, falando sobre o cardeal Sarah, ou Sarah, dependendo de como seja a pronúncia, não sei se é assim, acho que Sarah, na possibilidade dele ser papa. Ele estava pertinho de completar os 80 anos, poderia até não participar do conclave, poderia ser eleito, mesmo se estivesse fora do conclave, se fosse da vontade de Deus e do colégio ali, dos cardeais. Porém, estava se falando um pouco sobre esse cardeal, o cardeal Sarah, que é africano, e a possibilidade dele ser papa. Eu não tenho, não faço torcida para quem seria o papa, eu não faço especulações quem pode ser o papa. Tem muitos nomes aí que são cotados, tem o asiático, tem dois africanos, tem um americano tradicionalista, tem outros que são da linha mais progressista. Mas o interessante foi a maneira que a CNN apresentou o cardeal Sarah, como sendo um conservador, porém falando de coisas que assim a gente vê que eles não têm muito conhecimento, a mídia não tem conhecimento do que é a Igreja Católica, tem um conhecimento raso daquilo que talvez pesquisem na bola da vez, na onda da vez, Pronto, morreu Francisco, pesquisa quem é Francisco, pesquisa como é que se acontece um conclave, pesquisa como, e aí às vezes chamam uma pessoa da igreja, um padre, um bispo, alguém que esteja mais, vamos dizer assim, familiarizado com essas questões para falar, porque eles mesmos não sabem muito o que falar. E inclusive a repórter que acompanhava, eu não lembro o nome dos repórteres, acompanho pouco, CNN, a repórter dizia que o cardeal Sarah ele era completamente oposto a Francisco e se opunha às ideias de Francisco. Só que o cardeal Sarah tinha um bom relacionamento com o Papa Francisco, como também é dito na reportagem. Mas ela vai dizer que o Papa Francisco, por exemplo, autorizou a bênção a casais homoafetivos. Isso não foi verdade, minha gente. Então, assim, as deformações, as conversas, são tantas coisas, como disseram também que o Papa tinha dito, que o Papa Francisco tinha dito que os casais tinham o direito de constituir uma família, quando na verdade se falava de de filhos homoafetivos que estavam sendo expulsos das famílias por seus pais, estavam sendo tirados do testamento, dos seus pais, e o Papa Francisco vai dizer que toda pessoa, mesmo as pessoas homoafetivas, com todo o preconceito que se tem contra essas pessoas, o Papa Francisco vai dizer que os homoafetivos, as pessoas homoafetivas, têm o direito de viver em família, minha gente. Minha gente, seria uma tragédia o Papa, o maior representante de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, que é uma figura que traz uma unidade para toda a igreja, dizer algo tipo, expulse os filhos de casa, os filhos homoafetivos de casa, expulse, faça isso, seria uma tragédia. Isso seria pegar o evangelho, colocar Deus me perdoe a expressão, num vaso sanitário da descarga, porque isso não é o evangelho. Então o Papa Francisco disse que eles tinham o direito de viver em família, que eles deveriam ser tratados como gente, como pessoa. Claro que isso não quer dizer que a igreja venha concordar com a prática. Catecismo da Igreja Católica, não vou ler aqui, senão alonga demais. Catecismo da Igreja Católica, se você procurar aí, posso até deixar na descrição, tem um parágrafo que fala especificamente sobre a homoafetividade, como deve ser tratado, o que é que eles devem, a igreja chega a dizer que eles são convidados a ter uma vida em Deus e viver uma vida em Deus, contanto que una a abstinência da prática homoafetiva à cruz de Cristo, una essa mortificação à cruz de Cristo. Mas voltando, o cardeal Sarah pode ser papa. E eu vou dizer, seria bom, para mim seria bom, porque tivemos um papa como o Papa João Paulo II,
né, que o pessoal classifica como progressista, né, mas o Papa João Paulo II era muito pastoral, um homem de muita inteligência, de muita sabedoria, né, de muita capacidade, né, para conduzir a igreja. Foi um homem muito duro com a teologia da libertação, foi um homem muito conservador, né, dentro das questões católicas, moral e de fé. Depois tivemos o Papa Bento XVI, um filósofo, né, um teólogo extraordinário, um pouco mais, né, conservador, mas depois tivemos Papa Francisco, e que é mais aberto, foi muito mais aberto, mas também o Papa Francisco foi muito duro. O Papa Francisco foi muito duro. O Papa Francisco teve palavras duras contra a ideologia de gênero. O Papa Francisco teve palavras duras contra a prática homoafetiva. O Papa Francisco teve palavras duras contra a maneira que se tratava imigrantes. O Papa Francisco teve palavras duras contra as pessoas que queriam o fim do celibato. Então, assim, o Papa Francisco também era um homem conservador, porém um homem muito aberto, muito pastoral, e sabe como é, né? Um padre, um bispo, um cardeal, quando ele se torna um papa, quando ele se torna muito aberto, muito pastoral, e o seu coração é um coração como o de Francisco, um coração misericordioso, ele vai estar sujeito a se sujar com a sujeira das ovelhas, e vai ter, como ele dizia, o cheiro das ovelhas, e aí acontece muitas coisas que a gente às vezes pode até não concordar e tantos outros podem não concordar, né? Mas, meus queridos e amados irmãos, seria muito bom, né, um Papa agora mais tradicional, um Papa mais, né, que colocasse um pouco mais, né, assim, de freio a tudo que vem, né, se expandindo na igreja, e sei lá, um Papa que pudesse diminuir essa polaridade, essa luta, né, entre conservadores e tradicionalistas, tradicionalistas e progressistas, conservadores e liberais, e isso acaba com a igreja, destrói a igreja, né? Infelizmente, essa crise generalizada dentro da igreja, viesse alguém que viesse falar um pouco mais, né, sobre a doutrina de Cristo, mas não somente nas questões do livro, mas falar de Cristo como Cristo de fato é, e falar da clareza da doutrina de Cristo, que é como quem não tem problema nenhum, né, de visão, é claro, é objetivo, Jesus Cristo é objetivo, né? Misericordioso, quem tiver pecado atira a primeira pedra, mas também duro, né? Não façais da casa do meu pai um covil de ladrões, né, de assaltantes, de corruptos, né? Ou seja, misericórdia, mas também pulso firme, para mostrar que o evangelho não é brincadeira e não é piada. Deus abençoe a todos. E se o cardeal Sará ou Sarrá for o próximo Papa, que Deus cuide da igreja, como já cuidou, tem cuidado e cuidará até o fim dos tempos. Isso é a palavra de Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.